Olá, meu nome é Maria Luísa e irei apresentar agora o PC3 do Laboratório de Sistemas Operacionais. Bom, partindo do PC2, onde eu não mudei muita coisa na parte do compilador e do processador, temos aqui todo o código do script e eu só adicionei alguns arquivos a mais para poder simular a preempção no compilador. Como estamos fazendo totalmente de modo remoto, é meio complicado de simular no kit físico, então todas as simulações aqui foram suficientes para visualizar todo o sistema operacional. Então, aqui nós temos a primeira parte, é o separador arquivo. Então, na verdade, quando começa, o usuário tem a opção de escolher dois códigos, né? Código 1 e um código 2. Aqui eu estou simulando o código 1 de uma soma e o código 2 do algoritmo de Fibonacci. Poderia ser qualquer tipo de código aqui, desde que siga as regras do compilador, né? Para poder fazer com que o sistema operacional execute isso. Então, começando pelo separador de arquivo, ele vai pegar esse código 1 e 2 e vai separar as funções, as variáveis e seu conteúdo. Então, começando aqui pelo código, ele vai separar aqui nessa primeira parte as funções, ou seja, aqui, se eu abrir esse código e esse código aqui, ele vai pegar essa função de Fibonacci, separar num arquivo, tanto desse arquivo e esse arquivo, caso tivesse outra função também. Vai separar as declarações de variáveis que estão aqui que estão aqui na main, na verdade, e essas variáveis aqui. O único cuidado é que na hora de executar esses códigos eu vou ter que tomar cuidado com a declaração de variáveis, né? Elas não podem ser repetidas. Então, aqui ele vai separar as funções e as variáveis e o conteúdo dos dois arquivos. Esse aqui é a mesma coisa. A partir desse momento, voltando aqui para o script, ele vai gerar o separável, o conteúdo, ele vai ter a última linha da chamada de função da main, ou seja, ele vai ter essas chaves. Então, essa parte do script remove essas chaves. E aqui faz a pergunta se eu quero aplicar preempção ou não. Se eu não quiser aplicar preempção, ele vai concatenar esses arquivos e fim. Então, ele vai executar em blocos praticamente. Vai colocar todas as funções que tem aqui no início do arquivo. E na função main vai colocar todas as variáveis aqui na ordem do código 1 para 2. Então, vai meio que executar todo o código em primeiro e depois todo o código 2 em seguida. Se eu quiser aplicar preempção, tem esse outro arquivo aqui em que ele vai intercalar os processos. Ou seja, ele vai começar, vai ter como se fosse a preempção mesmo, né? Vai começar um processo, vai parar, aí vai fazer outro, e assim por diante. Então, aqui, nesse arquivo, eu vou abrir os conteúdos, porque pela declaração de variáveis sempre vai ter que ser no início, assim como funções não tem que ser antes. Eu considero funções como se fosse um processo, que não tem como ser intercalado. Então, eu venho aqui, a lógica é bem simples, na verdade. Eu verifico sempre que tiver uma chave, isso quer dizer que eu vou entrar em um bloco que não dá para separado. Por exemplo, aqui, se tivéssemos essa parte do while aqui na main, eu posso realizar a simulação também. Ele vai considerar isso aqui como um processo que não tem como ser cortado. Por conta desse while aqui, pode bagunçar ali na hora de executar o arquivo. Então, ele considera isso aqui como um processo que não dá para ser separado, porém, esses ifs aqui dá para ser intercalados sem problemas, assim como essas declarações de variáveis e retorno, etc. Então, ele vai, aqui nesse arquivo, toda vez que tiver um bloco, ele vai salvar um bloco inteiro. E se não tiver um bloco, ele vai salvar essa linha. Esse aqui ele faz todos os processos do primeiro processo. E esse aqui é igualzinho para o segundo processo. A partir desse momento, a gente pergunta qual é a prioridade. Se o primeiro arquivo tiver maior prioridade, na intercalação de processos, os processos deles vão ter preferência e vão vir na frente do processo 2. Se o segundo tiver prioridade, o processo 2 vem na frente e eu faço essa intercalação de processos utilizando essa função do Python aqui que eu implementei. Então, utilizando esse zip, ele pega tanto os primeiros processos e os segundos processos e intercala entre eles aqui. Então, vai dar um append no primeiro, depois um append no segundo, etc, etc. Com isso, nós vamos ter um arquivo de saída. Esse arquivo de saída é um temporário. Então, aqui no final, eu removo esse temporário, já que ele vai ser concatenado com tudo nas atualizações de funções. Esse arquivo main, ele tem só a declaração da função main abrindo chaves. Aqui. E no final só tem um fechamento de chaves, que seria o fechamento da função main. Então, fechando aqui, aí ele declara as variáveis. Caso tenha preempção, ele faz
com o concatenamento do conteúdo e o final que fecha chaves. Caso contrário, ele só vai concatenar os conteúdos 1 e 2 diretamente. E eu salvo nesse arquivo. Eu removo os arquivos auxiliares. Eu posso comentar aqui para a gente poder ver durante a simulação. E a partir disso eu gero código intermediário, assembly binário, que nem foi mostrado no vídeo anterior. Bom, eu comentei aqui esses arquivos temporários, né, que na verdade estão para auxiliar aqui em todo o gerenciamento de processo. Vou executar esse script aqui, então, e vou pedir para ele aplicar a preempção. A opção de não preempção, o resultado vai ser o mesmo ou muito parecido na simulação de ondas. Então, fica a critério aí depois se quiser simular. Então, eu vou aplicar aqui que eu quero realizar a preempção e vou colocar o segundo arquivo com maior prioridade. Então, olhando aqui, o arquivo final é esse daqui, que ele tem aqui toda a função alternada, certo? Então, ele vai realizar esses inputs, depois eu coloco a função de Fibonacci, depois ele vai realizar mais inputs aqui e output do Fibonacci depois. Certo? Então, aqui nós temos esse saída operacional, vai mostrar aqui todo o código intermediário, a tabela de símbolos e a árvore sintática. O arquivo assembly, ele vai mostrar todo esse código em assembly também, foi gerado. Então, aqui é mais fácil para poder verificar todas, ver se está certinho, né? Já que praticamente todas as instruções aqui, elas são traduzidas de um para um. Então, voltando aqui, nesse código aqui, foi gerado esse código binário. Esse código binário, ele vai ser copiado e colado. Então, esse aqui foi uma simulação anterior, uma das mudanças aqui que eu quero realizar quando voltar presencial é poder fazer esse gerenciamento de arquivos mais bonitinho. A ideia do inicial do PC1 era realizar uma interface em HTML e CSS, no qual ele faria todo esse gerenciamento de arquivos bonitinho, ia gerar essa saída utilizando algo bem parecido que eu já implementei agora, e entraria no processador lá, que iria mostrar, né, essas visualizações, tanto com HTML ou até mesmo no display de LCD que tem, e as chaves utilizando lá, ou teclado, dependendo da função. Porém, como eu percebi, eu estava vendo as pesquisas, para poder vincular o Quartz, que compila todo esse processo, com a interface de HTML, até tem como, utilizando PHP, chamada de função por trás, porém, isso só daria pelo sistema Linux. E aqui, para rodar já esse compilador, junto com gravação de tela, já está ficando bem pesado, utilizando a máquina virtual, que eu até tentei, eu até instalei a máquina virtual aqui, só que ficou muito pesado, além da visualização ficar bem ruim. Então, quem sabe no presencial eu consigo adaptar isso que eu quero fazer. Então, a princípio, a entrada aqui vai ser só por simulação de onda, mas já vai dar para ter uma noção de que está funcionando certinho. E, a princípio, o que eu tenho pronto é o gerenciamento de processos, o gerenciamento de memória que está por conta do compilador. E a parte de entrada e saída está aqui pela simulação, como se eu tivesse pelo kit do FPGA, utilizando os números e as chaves para poder realizar a entrada. Uma ideia que eu quero fazer também é que eu consiga realizar toda essa interface aqui utilizando display de 7 segmentos. Pelo que eu pude olhar nos laboratórios passados e vídeos, fica bem melhor mostrar a visualização caso o meu HTML não dê certo. Mas eu vou deixar isso como plano para o próximo laboratório, caso seja presencial. Caso não seja, provavelmente eu vou manter esse estilo. Provavelmente eu vou... A compilação terminou, então eu já vou dar aqui start na simulação de onda. Esses aqui foram os mesmos apresentados no laboratório de arquitetura e organização de computadores. Então a única coisa diferente aqui é que eu aumentei um pouquinho mais o ciclo, só para que eu estava testando com funções maiores. Como esse aqui é um vídeo, eu acho que fica mais interessante mostrar uma função menor, onde já dá para enxergar os resultados. Uma das limitações que eu não consegui aqui realizar, que em comparação no físico é muito mais fácil de mudar, seria a simulação aqui de entrada. Eu não consegui mostrar várias entradas aqui em níveis diferentes, então nesse caso eu vou mostrar a soma e o Fibonacci de 4, que respectivamente seria 8
e 3. Então, aqui então a entrada vai ser a mesma, mas se eu alterasse aqui também ia dar os resultados correspondentes. A entrada do clock aqui, como a gente simulou numa máquina, eu resolvi não mudar para conta de quando eu conseguir testar no kit físico, né? Então aqui nós temos a entrada do clock do kit FPGA e temos a saída do clock normal com que o processador consegue entender. Porque tem aquele esquema, né, de ficar muito rápido. Os dados que importam são esses dados de leitura em 1 e 2, que são dos registradores, dados de memória são os salvos da memória. E provavelmente tipo a entrada deve ser salva. A saída, provavelmente não. Ela provavelmente é salva aqui nos registradores temporários. A saída do PC mostra aqui a instrução que está sendo realizada. A saída da ULA é o que importa realmente. Bom, terminou aqui a compilação. Já gerou esse gráfico, vou dar uma aumentada aqui. Eu coloquei um ciclo bem grande para poder dar para enxergar tudo certinho, né? Então, voltando aqui, ele pula aqui direto para a função main, como vemos aqui pelo contador de programa, né? Program counter. Aqui ele já vai ler as duas entradas, né? Como aqui mostra no código. Ele vai ler as duas entradas, chamar a chamada de algoritmo, ler a outra entrada, né? Para poder realizar a soma. Mas antes vai mostrar a saída de Fibonacci. Então, voltamos aqui. É lido aqui o dado de leitura os dois e ele já chama a chamada aqui de Fibonacci. Esses aqui são auxiliares para poder salvar, né? Então, aqui na chamada de Fibonacci, ele salva aqui no banco os auxiliares 1, 2 e 3. Aqui ele lê no finalzinho aqui dessa função, ele já vai retornar aqui o 3, que é a cidade de leitura de velha do banco, que na saída nós temos o 3, que é o Fibonacci correspondente a 4. Aí aqui mais pra frente, ele tem a chamada de volta, que tá mais pra frente, né? Ele tem esse NOP bem grandão. E na chamada de volta, ele já vem direto aqui para a função main onde é que estava, ele vai ler o 4 e já vai printar a resposta aqui do 8. Esse NOP aqui que eu coloco entre as chamadas de função, aqui na simulação, por algum motivo, ele dá grandão. Porém, no código ele tá tudo certinho. Até mesmo no laboratório de LC, ele dava isso daí. Esse daí é uma coisa bem grande, né? É como se fosse um intervalo bem grande entre uma função e outra que eu coloquei para apresentar no laboratório de LC. Mas essa segue a mesma ideia, é só checar. Acho que foi com o mesmo professor na disciplina de LC. Então, aqui nas funções mesmo, eu adicionei esse NOP bem grande. Então, aqui, quando, na verdade, aqui, ó, no binary, ele já começa com essa função NOP grandona aqui e logo em seguida tem o jump. Então é isso. Essa função ela tá funcionando certinho, ela mostra a soma e o algoritmo de Fibonacci. Eu acho que ainda tem um tempinho mais de gravação, se quiser eu posso agora aqui rodar também o script sem preempção para poder analisar. Então, se eu rodar aqui o script e não aplicar preempção, ele vai juntar os arquivos direto. A única diferença é que se olharmos aqui nesse arquivo aqui, ele vai colocar tudo direto, então ele vai primeiro ler essas entradas aqui, mostrar no código 1 e depois vai para o Fibonacci. No código binário vai mudar bem pouco também, mas isso é importante porque vai mudar toda a lógica. Vai executar como se fosse normal. A única diferença desse para esse é aqui, ó, enquanto compila. Já eu acabei fechando. Mas a única diferença é que aqui ele vai mostrar primeiro a saída de Z, que vai ser o 8. Ele vai ler da memória o 4 e vai printar o 3 no final da função. Que aqui seria no output no retorno. Aí, antes desse output, depois da chamada de função, ele vai ter um NOP. Então, sempre que tiver uma chamada de função aqui no algoritmo, ele vai ter um NOP bem grandão. Eu acho que eu expliquei isso no laboratório de compiladores também, que eu acrescento esse NOP. Acho que se eu abrir o código aqui, sempre que tiver um jump, ele vai dar o jump certinho, mas aqui no início, ó,
Sempre que tiver uma instrução de ou seja, um jump ou algo do tipo, ou retorno, ele vai colocar um NOP. O meu NOP aqui no processador ele está definido por um tempo bem grande, se não me engano é 1 a 10 ciclos, que é exatamente o que mostrou na forma de onda. Agora eu vou pausar, esperar a compilação e retorno aqui com a forma de onda certinho, com o código sempre em opção. Voltando aqui. Bom, aqui segue a mesma ideia, pula para a função main. Aqui nesse caso ele vai ler as 3 entradas primeiro, certo? Aqui nós temos, na verdade, 2 entradas, e já vai mostrar a saída, né, da soma. Lê a mesma entrada e mostra o Fibonacci. Então, voltando aqui, ele leu essas 2 entradas, ele vai mostrar aqui a resposta da soma no 8. Talvez seja esse 8, talvez eu esteja confundindo. Só a gente ver aqui coisa da instrução, né? Então, vamos contar. Provavelmente aqui ele leu, salvou. Então, aqui ele deve ter realizado a soma, então deve ter salvo como é que funciona? Ele salva na memória, ele pega da memória, realiza na ULA e sai na ULA. Então, pelo aqui prazo de leitura, não deve ser esse 8, deve ser esse 8 aqui mesmo, certo? Então, ele lê esse 4 aqui também já, a ULA mostra com delay quando já começa. Então, ele já lê esse 4 aqui, normalmente é esse 4 aqui, ele lê na memória para outra entrada, chama a função de Fibonacci. E na saída, ele mostra aqui o dado 3, que foi o dado ali no registrador, que vai sair aqui na ULA. Normalmente foi esse dado 3 aqui. E isso, o código funciona no computador também, aqui mostra certinho. Esses códigos aqui já foram testados no kit físico, tem um relatório, tem... eu acho que tem um vídeo, se não me engano, que também foi submetido no primeiro laboratório de LC. É o mesmo processador, não foi realizada nenhuma mudança nos outros labs, nem nesse lab. A única coisa foi o conjunto de instruções. Bom, e é isso. Obrigada por prestar atenção até agora.